Todos estão conseguindo ver a pauta? Sim. Então tá ok, Gisele, pode dar início. Então, nós temos uma pauta aí, eu vou pedir para, se vocês aceitarem, a gente colocar os assuntos gerais primeiro, só para a gente relatar para o GT, para a Elaine, os nossos últimos feitos, que foi a reunião do audiência pública e a nossa estada em Brasília, no produtor de águas, tanto Poliana quanto Silvia, tivemos todos lá, e aí seria um bom momento da gente falar um pouco disso, porque isso vai afetar também o produto 6 e 7 de alguma forma. Se vocês aceitarem, a gente inverte e põe assuntos gerais aí no primeiro tempo, antes da discussão da quinta reunião. Pode ser? Pode ser, Elaine? Tranquilamente, de acordo. Obrigada. Então, estou sentindo falta de uma pessoa que nunca falta, Elaine. A Muriel. A Muriel nunca falta, né? Então, eu vou começar, e eu sei que Poliana e Silvia também vão querer falar, e o Fabiano também. Elaine, nós tivemos então a audiência pública, e ela foi uma audiência bem, bem interessante. Nós tivemos um feliz resultado com relação à aprovação do enquadramento, né, dos estudos de enquadramento, mas um dado importante que a gente conseguiu foi que todos os afluentes do refúgio tivessem classe 1, né, pela importância que o refúgio tem como unidade de conservação. Os estudos apontaram que a qualidade do uso do solo naquela região é basicamente a agricultura. Então, sendo agricultura e tendo um menor volume de devolução de água para os corpos hídricos, que a possibilidade de investimento é bem mais em conta, e isso facilita com que esses corpos hídricos, a partir do monitoramento, que terá mais à frente, né, eles possam se enquadrar na classe 1 e até melhorar a qualidade da água que chega até o refúgio. E, em compensação, na nossa reunião do GT posterior, na parte da tarde, nós entendemos que, na discussão, né, tanto Muriel, eu e toda a equipe, e mais o Fabiano, de que Tuiutaba, o município do Prata e também Ipiaçu, né, eu estou colocando Ipiaçu aqui agora, porque Ipiaçu fica imediatamente após, e eu sei que Elaine e Glênio tiveram lá, né, que a gente colocasse esses municípios como áreas prioritárias para investimento, para a gente buscar recursos, para que não seja um problema para o município, a carga, né, do município ser taxado como responsável pela contaminação do refúgio. Então, eu acho que foi uma compensação interessante, eu acho que todo mundo saiu ganhando. Se você olhar a foto, a gente estava bem feliz, né? Porque o resultado foi muito bom. E quer falar alguma coisa, Silvia? Silvia estava presente, o Flávio apresentou o PRI, o caderno Paranaíba, com as decisões que nós tivemos ao longo de toda a conversa sobre enquadramento. Não é isso, Silvia? Sim, foi exatamente isso mesmo, né? Foi uma discussão bastante produtiva, né? A Muriel e o Fabiano também estavam presentes, igual a Cátia estava falando, né? E aí estava essa discussão a respeito lá do refúgio, né? E foi bem produtiva mesmo, né? Foi pena que a Elaine não estava lá para participar também e fazer as considerações dela. Mas a gente mandou foto para ela fazer Com uma certeza. apresentação linda lá onde ela estava. Acho que é Ceará, né, que você estava? Eu estava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nós vamos Estava parar no no Rio Rio. de Janeiro, então, Muriel lembrou gente. aí, ó. Gi, você comentou que Muriel é nossa parceira nata, né? Não falta no grupo e ela já está presente. Bom dia, Muriel. Bem-vinda. Olha só, acabamos de Nosso falar. amigo Fabiano Vilela também, né? Não falei com ele ainda. Bom dia. Gisele,
Lá em Brasília, Muriel conseguiu estar com vocês. André acabou de entrar. Bom dia, André. Quando nessa discussão, né, do refúgio que vocês tiveram e essa definição que você acabou de nos atualizar, a minha pergunta é se a Muriel, quem que acompanhou essa capacitação que teve em Brasília, do nosso grupo aqui, quem que nos representou lá, além de você, Gisele? Ixi, o Hugo, a Silvia, a Poliana, eu não lembro o nome dela, Silvia. Gabriele e eu, um grupo grande. Nós ficamos todos os dias, inclusive no último dia que tinha a calculadora de PSA, que foi muito interessante, né, Silvia? A gente vai falar daqui a pouco. E aí eu gostaria de ouvir também, Elaine, que seria muito bom você ouvir a Muriel e o Fabiano também, se vocês puderem contribuir com esse dia do refúgio, né, Elaine? Porque é uma responsabilidade que ficou para o nosso grupo, inclusive, bom dia, André. Inclusive porque agora falta só a aprovação da plenária, né, do que foi discutido na audiência pública. Então, nós somos os representantes e como a gente viu lá, né, todas as reuniões, em todos os GTs, nós tivemos a presença do Fabiano e da Poliana e outras, né, outros participaram também, o Christian participou em algumas, né, e o grupo foi se revezando assim, tá certo? Então, se vocês puderem falar e quiserem falar, Muriel, Fabiano. Bom, se quiserem falar, tá aí à disposição, né? Gi, enquanto a Muriel talvez não consiga abrir o áudio dela, mas, né, fica à vontade aí, ambos, se quiserem contribuir, eu queria só registrar mesmo a importância, né, da Muriel e do Fabiano nessa discussão a nível do território de Ituiutaba. Dizer que eu fico muito confortável em ter você, que é professora lá no Pontal do Triângulo, no município de Ituiutaba, que está lá no dia a dia com a comunidade, com a população, com os usuários, os múltiplos usuários daquela região, de forma geral. É uma pessoa que conhece mesmo a cidade, o município. A Muriel trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, faz licenciamento ambiental, e o Fabiano e o Christian, dentro deste grupo, são pessoas que representam o saneamento básico, que hoje é um dos nossos maiores gargalos a níveis de discussão, né, de território, e que está no auge da discussão, a parte de saneamento, uma vez que a Ana ela vem trabalhando de forma bem intensa de como fazer essas duas políticas conversarem, que é a de recursos hídricos e de saneamento básico. E quando nós temos aqui no PN3 um grupo com todas essas representações, eu registro para vocês que eu saio do grupo do GTER-PIR PN3 com sentimento de dever cumprido e com a sensação que nós temos uma equipe de ouro, né, que as contribuições é diferenciada, que nós não pegamos pessoas assim aleatoriamente, né, sem uma participação ativa e sem um conhecimento profundo do que estão dizendo, do que estão contribuindo, do que estão definindo para as pessoas que acreditam na representação de vocês. Porque muitas vezes a cidade em si de Ituiutaba pode até desconhecer o grandioso trabalho da Muriel dentro do território, pode não conhecer afinco a professora de geografia da UFO, o Fabiano da parte do saneamento,
mas mesmo que seja um pouco desconhecido os nomes de vocês, é muito visível e de conhecimento de todo mundo que alguém os representa, que tem alguém representando e falando, né? Todos nós sabemos que, como cidadão brasileiro, sempre vai ter pessoas que nos representam e que falam por nós. E hoje a gente está... Por que estou registrando isso, né? Porque eu acho que é um momento muito oportuno. Nós estamos vivendo uma fase, eu acho que global, de mudanças climáticas, de discussão de recursos hídricos, de saneamento, onde a gente fala tanto de sustentabilidade, e a gente vive num país que a todo momento alguém está tomando decisão por nós. Mesmo que a gente não as conheça e não tenha o nome dessas pessoas, tem alguém tomando essas decisões. E no nosso caso, quando eu recebo a ligação do Tenente Diego, né, preocupado com essas decisões do território e do Comitê de Bacia, e ele vem como porta-voz de um representante do comitê, que além de ser titular, né, no segmento do poder público estadual, ele é um fiscal do Estado, né, no nosso território. Polícia Ambiental fiscaliza a agenda, né, meio ambiente. Então, ele vem como também um porta-voz preocupado com as outras vozes que confia na nossa representação. E depois eu tenho a devolução dele, das pessoas que esteve, inclusive, na consulta pública, do Corpo da Polícia Militar de Meio Ambiente, trazendo, assim, que tranquilidade, porque as usinas perguntou para ele, o Comitê de Bacia tem este poder, né, para fazer o enquadramento de classe dos nossos rios? E aí eles saem de lá com essa resposta, sabe, Gisele? Com a resposta objetiva e com a clareza, assim, com a transparência de informação e com sem nenhuma dúvida do que foi discutido. E aí, por isso que eu não posso deixar de falar para vocês como eu me sinto grata de ter vocês, de ter um grupo, de trabalhar com um grupo tão maduro e tão eficiente. E desculpa por eu me estender sempre, mas eu acho que o trabalho tem que ser reconhecido e tem que ser dito quantas vezes for necessária. Parabéns ao grupo, porque eu sou membro do grupo e não consegui acompanhar todas as agendas, e saio com a sensação de que eu fui muito bem representada também no grupo, como cidadão, como presidente deste colegiado, né, de alta magnitude que nós estamos. Obrigada, Gi, com você. Nós que agradecemos, Elaine, porque a reunião foi realmente muito robusta, o Flávio, representando o PI, foi muito competente, todas, como a Muriel está dizendo no chat aí, obrigada, Muriel, todos os usuários, todas as dúvidas foram esclarecidas, e aí, enfim, a gente atendeu a demanda da FIENG, né, de nos colocarmos e de apresentar isso para a sociedade. Foi um momento muito rico, realmente. E a gente, o único que a gente sente é você não estar lá com a gente para sentir alegria. Mas se você olhar a foto, eu acho que você vai ficar bastante satisfeita. Estávamos todos felizes com a decisão que nós tomamos, né? Se vocês olharem aí, o Fabiano também falou que achou muito positiva a reunião, tá no chat. Obrigada, Fabiano. Então é isso, Elaine. É um trabalho que a gente tem procurado, né, realmente envolver o número maior de pessoas possível para que seja mais democrático essa compreensão da gestão hídrica nesse território. E lembrando que o Taba fica bem no coração, né? Bem no coração do PN3. Então, assim, é muito visível, né? Então, a gente ter essa participação aí é muito rica mesmo, né? Se tiver ok, a gente pode passar para o próximo ponto. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Shimizu está aí presente. O Vilela falou também aí, ó, esclarecer que na reunião eu questionei quanto à classe 1 dos afluentes
do Revis, uma vez que os afluentes têm características semelhantes ao Siberiano São Lourenço, que é a classe 2, e não tem dado de coleta na região, e que a ponte para afluente seja compatível com classe 1. E foi uma discussão muito positiva, exatamente, né, Fabiano? A gente entendeu que como a área do refúgio não é muito diferente das outras áreas de classe 2 do município, a gente só entendeu que por ter um refúgio, também não seria um investimento muito maior que as classes fossem 1. E aí esse entendimento foi fechado com muita firmeza, muita tranquilidade. Exato, né? E o Chimizo acabou de entrar aí na reunião também. Bom dia, Chimizo. Tá ok? E aí, Elaine, o próximo ponto é com relação à nossa visita ao produtor de águas. Foi muito boa a reunião, foi uma data de comemoração do produtor de água, 25 anos desse programa, então muitas experiências exitosas, como a gente está acostumado a ver esse programa, né? Um programa tão rico, e eu senti que das próximas vezes eu quero ouvir a Poliana e a Silvia. Eu entendi, Elaine, que isso vai dar uma alavancada assim, para os próximos anos. O auditório estava lotado e eu tenho a impressão que os próximos vão ser bem lotados mesmo, né? E o que é importante, a gente gostou muito, aí se a Silvia quiser falar também, da calculadora sobre PSA, Elaine. E a gente pensou em a gente escolher algumas bacias com usos e características bem distintas dentro da bacia para a gente colocar em prática a calculadora e treinando ela. Porque à medida que os acordos, né, as negociações sobre produtor de água for acontecendo no território, a gente já tem exemplos dessa calculadora de PSA em diferentes situações. Área de outorga, área mais degradada, área de impacto de saneamento, área de erosão difusa predominando, enfim. E se a gente tivesse uma modelagem de 3, 4 aí, o professor e a Ana ficou à nossa disposição. Como não deu tempo da gente fazer toda essa discussão, ficou da gente fazer isso e pedir o acompanhamento deles. Então, a gente teria esse apoio também. Se você aprovar, e esse grupo também aprovar, a gente pode fazer isso, que seria um registro importante para o PN3. Essa Gisele me permitir falar agora também. Inclusive, foi uma proposta dela, Elaine, da gente fazer o exercício, né, com várias bacias diferentes e características diferentes, justamente para a gente estar utilizando essa metodologia, né. Nós não tivemos a oportunidade de fazer a prática lá no dia do curso, porque foi muito corrido, né? Mas seria um exercício muito importante para a gente, né? E já ter o conhecimento de diferentes bacias ali com características diferentes, né? E assim como a Gisele falou, o pessoal da ANA foi muito receptivo, né? Deixou as portas abertas também caso a gente necessite de alguma contribuição, de alguma reunião, de alguma ajuda em algum momento, né? Então nós gostamos muito, sim, foi muito proveitoso, né? Trouxemos alguns materiais também que eles disponibilizaram lá e vai enriquecer bastante assim o nosso produto, né, do produtor de águas. Inclusive, Elaine, porque como a gente ainda tem, né, a assessoria do produtor de água, do Água e Solo, essa discussão a gente nas oficinas, implementando, né, Silvia, a gente ainda tem esse apoio. E do consórcio também, porque quando a gente vai para essa parte do PSA, é consolidar a conservação, aumentar volume e qualidade de água com o pagamento por produtor. Então, são duas coisas, assim, muito interessantes, né? E, inclusive, um dos palestrantes lá na capacitação é um consultor, né, da Água e Solo, né? Então, ele terá muito que contribuir aqui com o produto do PN3 também. É o senhor Paulo, né? Paulo, não me recordo o sobrenome dele, mas
foi um dos palestrantes de lá. E a gente conheceu também bastante pessoas assim diferentes, interessantes, que inclusive eu falei ontem ou terça-feira na reunião lá com o Fábio e com o João a respeito da questão da mobilização, né, Elaine? E foi uma das pessoas que nós conhecemos lá, principalmente a Kátia Gisele, que eu acho que ela tem mais contato com a Mariana, né, Kátia? Aquela da FAENG, né? Então, são pessoas assim que pode agregar muito assim também no nosso produto aqui É, do PN3. ela é Jeep, é a Mariana Ramos, que a Elaine Aham. conhece, ela falou de Conhece? você, conhece. Mariana Ramos é do Senai. Ah, E eles estão vindo aqui Senar. para o Triângulo Mineiro, eles estão vindo, não só a Mariana, mas também o Pra Sustentável, que o Marcelo, aquela palestra do Marcelo Fonseca, quando ele fala do Pra Sustentável. A outra que você conhece também, que é a Janaína, que também era Jeep, tá, eles estão vindo aqui para o território também para implementar e dar uma força maior para o produtor, para a regularização ambiental nas propriedades. Então, foi muito rico, Que bom, realmente, né, Silvia? que bom. Parabéns pela participação e assim, volta a reforçar, Gisele, você tem todo esse contato, né, muito próximo com a Ana, com a Consuelo, até, né, nós falamos também com o Fábio, eu e Silvia, na última reunião, justificamos a sua ausência na reunião, porque eu falei, não, daqui a pouco ela vai ter que ter salário no comitê, porque a UFO vai falar que dia que ela vai dar aula, gente. Foi bem justificada a sua falta lá conosco, mas a gente passa para você, né, em detalhes, qual que foi os alinhamentos, encaminhamentos feitos e o foco geral da reunião. E aí, se você me permite, a gente poderia ouvir o nosso coordenador do GT-PIR, né, do Paranaíba, que acompanha nesse momento o Chimísio, não sei se ele ainda está na reunião. Se ele estiver, a gente poderia passar a palavra para ele, ô Gisele, Sim, como com certeza. coordenador geral do PIR Paranaíba, ver Sim, ele está aí presente também. Chimísio, com você então, meu anjo, fica à vontade para se manifestar, seja bem-vindo, reunião PIR-PN 3, uma honra ter você conosco. Passo aí para você se apresentar e ter as suas palavras iniciais. Elaine, ele colocou aqui no chat, não vou conseguir acompanhar direito. Estou na reunião do GT PIR com o GT Corumbá Veríssimo. Eu creio que talvez ele não vai conseguir falar agora. Tranquilamente, então. Dada a oportunidade, qualquer momento que ele quiser se pronunciar aqui conosco, o convite segue aberto, né, Gisele? Sim, com E certeza. fica à vontade, Gisele, para a gente então tocar aí para os itens de pauta, né? À Sim, vontade, com a coordenadora aí a palavra. sim, obrigada, Elaine. Acho que a gente pode passar para o próximo ponto, Silvia. Fabrícia, né? Que é a discussão da aprovação da síntese da quinta reunião. Todos receberam, né? Gi, tem uma pessoa com a mão levantada. Eu não estou É o conseguindo ver o nome. Fabiano. Fabiano, você quer falar? Fabiana, eu vou fazer a troca, tá? Modalidade videoconferência. Obrigada pela observação. Ah, Elaine, a gente não falou da presença do IGAM, mas estavam presentes o Alan e a Giane, outra Giane.
que você conhece também. Fabiano, pode falar. Ah, obrigada. Era só isso que o Fabiano queria apontar. A videoconferência foi presencial. Isso. A única coisa que eu senti falta, Fabrícia, foi essa consideração que a gente fez a respeito de Tuiutaba e Prata serem incluídos como importantes para a área de financiamento. Gisele, nós iremos colocar essa fala no item 2. Se você quiser me Ah, tá, passar, próxima reunião. eu já coloco ela aqui. Pode ir Não, me. não, é na próxima reunião, porque foram 2 reuniões à tarde. É isso? Isso. Então, não vai ser nessa síntese? É na próxima. Foi na próxima que a gente discutiu isso? Foi no final. Isso, foi na segunda reunião. Não foi isso, Fabiano? Na segunda reunião que a gente fez essa consideração. Alguém tem algum ponto para discutir nessa primeira ata? Ata aprovada. Tô igual a Elaine. Ata aprovada. Segunda ata. A segunda ata. Fabiano, a gente discutiu lá só o Prata e Tuiutaba. Então, as outras sugestões. Gisele, eu acho que caiu a sua fala. Vamos aguardar, pessoal, que eu creio que ela vai ter que entrar novamente, que travou a internet dela. Certinho. Ela deve voltar. De volta. Pronto. Pode continuar, Gisele. Estávamos te Obrigada. aguardando. Des- Desculpa, gente. Então, veja se procede, Elaine. Essas outras propostas que o Fabiano fez para incluir Guriatã, Santa Vitória, Prata e Piaçu como áreas prioritárias, porque são territórios envolvendo a área do refúgio, a gente discute isso na plenária.
Procede? Então, isso está na ata? Está registrado em ata? Está registrado em solicitação? ata Ituiutaba e Prata. Assim, se você puder repetir, eu não entendi. É o seguinte, Você porque caiu a qual? lá na reunião, na nossa reunião do GT, pós audiência pública, ficou definido que a cidade de Tuiutaba e Prata, foi isso, né, gente? Seriam áreas prioritárias para investimento, porque são municípios que antecedem a área do refúgio. Só que a gente sabe que tem dentro lá também Guriatã, Santa Vitória e Ipiaçu. E aí a gente discute a necessidade disso lá na Assembleia Geral, quando for aprovar, né? Aqui no GT, se quiser discutir também, pode, Elaine? Sim, com certeza, né? Podemos, a discussão é quanto mais ampla, e a Poliana está aqui, a aba pode nos auxiliar. Eu vejo que quanto mais ampla, melhor. E eu gosto da ideia, viu, Gisele, também, dessa contribuição do Fabiano, né, da gente levar isso realmente para a plenária e considerar os municípios ali vizinhos que direto ou indiretamente vão impactar Ituiutaba. Adorei, sim, não vejo problema nenhum em a gente levar essa discussão também para a plenária, porque, de novo, a plenária é soberana e eu acho que o nosso trabalho tem que ser realmente exposto, né, e ficar à disposição para todas as pessoas ali, todos os representantes de segmentos. Então, nada contra. Tá certo. Então, deixa a ata do jeito que tá, né? Só incluir eu não sei se ela já está aí inclusa, Ituiutaba como área preferencial. E também, Elaine, esqueci de te falar do evento, o Fabiano teve presente, o Glênio teve presente também, representando todos nós, o PN3, no primeiro Encontro Regional de Meio Ambiente Ituiutaba, que foi um evento muito bonito, né? Também financiado pelo Comitê de Bacias, e foi um evento muito bonito. Tanto eu como o Fabiano e Glênio abrimos a mesa principal, que foi a primeira mesa do evento. Acompanhei de longe, né, através dos registros feitos aí pela comunicação, pela nossa comunicação. Aproveito para agradecer sempre, né, Nara e a midiática que acompanha o PN3, e falo que fico feliz demais de ver a representação desse comitê no evento, em mesa redonda. E aí, Gisela, aproveito para agradecer o convite, né, da UFO também para a minha pessoa. Infelizmente, a gente não consegue estar em todos os lugares, mas, novamente, a gente se sente em todos os lugares quando a gente está com as pessoas certas e tão representativas, né, que falam a mesma língua. Eu estou muito tranquila, fiquei muito feliz em ver você. E quando o Fabiano, então, quando eu vi a foto do Fabiano do lado da Gisele e do Glênio, eu volto a falar para vocês, gente, eu não faço, vocês não têm ideia como vocês me representam. Fico muito feliz de ter essa representação. Parabéns. Foi muito bom. Então é isso. Segunda ata, alguma Gisele, dúvida? Gisele e Fabiano, se vocês puderem me auxiliar, por gentileza, vocês querem que façam a inclusão no item 2, porque não tem outra ata. A síntese é apenas essa, Isso, do GT. Então, isso, o Alan teve conosco, e aí a gente, na discussão lá, a gente discutiu que, então, essas áreas são muito importantes. Incluir aí nesse item que, na reunião, o acordo foi de que as cidades de Ituiutaba e Prata tivessem A cidade de Ituiutaba e Prata tivessem um investimento ou que fossem áreas prioritárias para investimento.
Ah lá. Mas então, o Fabiano está dizendo aí, Elaine, aí é com você, a gente vai ir atrás de você com um saquinho de dinheiro, que vai ser muito município para pouco recurso. Concordo com a sugestão da ata da KG, isso mesmo. Então, Elaine, KG sou eu, tá, Elaine? É, então, Fabiano, agora é com a nossa presidente, a gente vai atrás dela com um saquinho de dinheiro. Queremos dinheirinho. Vamos lá, né? Né? Vocês sabem que eu ando sonhando com isso, assim, sério mesmo, gente, eu tô assim, essa noite eu sonhei conversando com vários prefeitos, e recebendo justamente essa pressão, viu, Gisele? Ai, Mas mas é é isso que é isso. bonito, né? Fabiano, Muriel, Christian, né? Todos nós que estamos aqui nessa luta, com o apoio da ABA toda, essa pressão que eu acho bacana, Elaine, porque se a gente tivesse todo mundo em casa, né, sossegado, trabalhando sossegado, porque a gente tem dupla jornada, voluntário, eu tô aqui atendendo aluno, falando com vocês, segurando a porta, a parede e tudo ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que todos nós estamos na mesma situação e gerar essa demanda para você. Eu acho que você deve ficar muito feliz mesmo que o seu território está batendo na sua porta, o seu território quer essa transformação, né? E você tem força e coragem para ir atrás e buscar esse dinheirinho para a gente. E assim, eu acho que mais do que isso, né, Gi, a gente tem essa disposição mesmo de correr atrás, mesmo que é uma discussão que eu também faço a nível do Comitê Federal, a gente tentar multiplicar o recurso da cobrança. E o que você fala é muito importante. Bom também que os membros do GT entendam que qualquer contribuição que todos nós aqui hoje nós somos corresponsáveis nessa multiplicação do recurso da cobrança, buscando outras fontes de financiamento também para o nosso território. E aí registrar, né, ter estes registros, acho que fortalece essa busca, fortalece o compromisso do PN3 com o território, a nossa preocupação com o território, e nós temos o embasamento, né, argumentos suficientes e legais para buscar e correr atrás de investimento, porque, com certeza, Ituiutaba, Prata, são áreas prioritárias, né? E a descrição disso, ela tem que ficar muito clara no nosso plano diretor, porque o plano diretor é a bíblia do comitê, é a referência, é o termo referencial, o documento base que, quando nós somos questionados, né, de onde vocês, como que vocês priorizam, quais são os critérios de priorização, quais são os critérios de seleção de municípios, plano diretor. E aí, assim, o que eu sinto, não é sentir falta, Muriel, mas é deixar registrado aqui para vocês que vocês precisam ficar muito à vontade, se sentirem em casa mesmo, se sentirem... Nós somos um grupo de amigos, né? Aqui dentro. Nós somos um grupo que um fortalece o outro e que não tem, sem vaidade nenhuma, eu acho que sem cargos, sem uma escala, sem uma hierarquia de cargos, porque tudo é muito de passagem, né, Gisele? A gente está na diretoria, nós estamos, amanhã essa responsabilidade da diretoria pode ser da Muriel, como pode ser do Christian, como pode ser do André, e nós vamos estar todos juntos para contribuir com quem tiver, com as pessoas que virão no futuro. Mas para que a gente tenha futuro, a gente precisa trabalhar o presente. E por que eu estou falando isso, né? Para que o grupo, o PN3 sempre foi um grupo muito tímido. Os nossos representantes falam pouco, eu também
já fui assim, falo muito com a Muriel. Eu fiquei 10 anos bem caladinha, sem conseguir me sentir à vontade para falar o que eu estou pensando ou as ideias que a gente tem, porque nós somos território, então, às vezes a gente tem muitas ideias, tem muito que contribuir, e por timidez mesmo, por nunca achar qual que é o momento certo para falar, para contribuir, para dizer que não está legal, aí a gente prefere, às vezes, não dizer nada. E a nossa diretoria, ela quebra esse gelo do não dizer nada, para vou contribuir sempre, não importa, porque não existe contribuição ruim e não existe pergunta, né, errada. Todas as perguntas são bem-vindas, todas as contribuições, em qualquer momento, eu aprendi nesses últimos 15 anos de gestão hídrica, de que em qualquer momento toda contribuição é bem-vinda. E aí, com isso, eu deixo muito à vontade os membros do nosso comitê para contribuir, para se sentir à vontade para falar. Adoro ouvir o Fabiano Vilela falar. Fabiano fez toda a diferença na gestão, Muriel também, Christian, como todos os outros. Amo ver o vídeo de vocês, as expressões, porque eu acho que gestão se faz com pessoas, e pessoas têm que se manifestar, têm que participar, e é isso que a gente busca. E aí, Fabiano, fica à vontade. Por favor, que se você deixar, eu falo a reunião inteira agora, para quem não falava nada. A gente já viu aqui, a gente já leu aqui, Fabiano. Ele está dizendo aqui no chat, Elaine, que ele quer que no produto 7 fosse incluído o Rotary Club como agente, parceiro, algo assim, uma vez que eles têm projetos importantes na área de preservação do meio ambiente, economia solidária, tendo inclusive recursos financeiros a nível de distrito deles e recursos internacionais também. Acho que são parceiros importantes, têm recursos para aplicar em projetos. Produto 6 e 7. E concordamos, né, Elaine? Beleza pura. Então, eu acho que agora a Fabrícia já complementou a ata, né? E então é isso. Alguém tem mais alguma sugestão para a ata? Se não tiver isso, a gente Eu já. queria só fazer uma sugestão, que quando vocês colocam assim, ó, na reunião, né, é só uma questão de termo mesmo, viu, pessoal? Ficou decidido de que o acordo entre as cidades é que Tuiutaba fosse e Prata fosse área. A gente trocar o decidido, né, ficou alinhado, ajustado, porque aí a gente deixa essa decisão para quem é soberano na tomada das decisões, que é a plenária. Que é a Assembleia, Concorda? isso. Sim, com certeza. Até porque isso vai ser decidido, né? Isso. Aí, ó, ficou alinhado, né, de que o Muito melhor. acordo Obrigada, vocês ficou muito melhor. concordaram. Procede. Eu acho que é isso, não tem mais, não tendo mais nada, a ata aprovada. Isso. Então, agora estamos de parabéns. Próximo ponto. Produto 6 e produto 7, que são os dados sobre tudo que a gente já fez até agora com relação ao PIR, as reuniões, todos os dados apresentados, os debates, toda a discussão sobre enquadramento, classes, né, a classificação de cada um dos corpos hídricos, tudo isso agora a partir da última plenária, né, que a gente decidiu os enquadramentos, agora começa a parte que é do produto 6, que é a parte dos planos de ação, né? E aí, eu gostaria de vocês, que vocês tivessem alguma contribuição para fazer com o documento, com relação ao documento. Vocês viram lá como ele está organizado? Quer que a Fabrícia passe o documento? Vocês fizeram anotações? Querem fazer agora? Gisele, você deseja que eu coloque o documento para você
Então, vamos ver com o grupo. Eu sei que a Muriel gosta de ler, anotar, que ela falou isso bastante, né? Para a gente entregar com antecedência, né, Muriel? Isso foi feito. E aí eu gostaria de saber como é que vocês querem trabalhar. André, Muriel, Timiz, Silvia, Fabiano, Christians. Como é que a gente vai proceder esse trabalho? Porque agora, né, Elaine, é estudo. Como é que a proposta, porque eles fizeram para os 9 comitês a mesma coisa, né? E agora vai caber a cada comitê como é que eles vão ajustar essa realidade. Isso mesmo. E aí, a nível de sugestão, acho que a gente poderia projetar o documento da Fabrícia, e à medida que a Fabrícia for passando, coordenadora, se o pessoal pode manifestar, ficar à vontade, o momento é esse mesmo. A Gisele, não sei se você se recorda qual que é o prazo que a gente tem para devolver. É hoje que nós precisamos entregar na reunião da tarde, né? As Mas não é, contribuições do produto. mas não é assim tão urgente, né? A gente precisa começar, eles vão apresentar, e depois disso vem um outro prazo, que é um momento de planejamento, de estratégia, de decidir. Então, eu acho que a gente está começando agora. Inclusive, eu acho que um ponto importante, Helene, para a gente discutir nessa plenária seria como é que a gente vai criar uma estratégia de leitura e de trabalho junto ao que foi apresentado em termos de plano de ação. Porque a partir disso, a gente vai para a decisão da plenária e o comitê fica tranquilo, ele já tem um instrumento de gestão para os próximos 20, 30 anos. Claro que vai caber nesse período reformas, mas ele vai ser um orientador, um guia, como você falou, Elaine, a gente está aqui momentaneamente. E foi gasto muito dinheiro, muito investimento do nosso tempo, e o que a gente vai deixar aí registrado de legado, cabe aos futuros, né, gestores do PN3 acompanhar ou não, né? Nossa, perfeita a sua fala, muito bom mesmo. E aí, a gente vai tentar, né? E o Schmidt, se ele estiver nos ouvindo, estiver na sala e puder contribuir conosco, é muito bem-vinda a contribuição dele também. Quando a gente traz aqui, ó, o caderno para as bacias afluentes. Então, essa parte do produto é a parte em que o plano, né, Gisele, se isso não, se o pessoal tiver noção, já tiver assim, todo esclarecimento do que nós estamos trabalhando, a gente não precisa ser tão repetitivo. Eu costumo ser muito repetitiva pela experiência que eu tive e que eu venho tendo dentro da discussão, né? Então, às vezes, eu costumo repetir muito, porque eu tenho, às vezes, a impressão de que as pessoas não estão entendendo ou conseguindo acompanhar em tempo real as decisões que estão sendo tomadas, o que nós estamos trabalhando e falando, e o impacto dessas decisões no presente para o futuro. Então, é por isso que eu sou tão repetitiva. Mas se todo mundo tiver entendido o que eu estou fazendo, qual que é o encaminhamento e a contribuição, a gente pode ser mais rápido, mais proativo, mais objetivo, porque hoje o sistema ele carece o tempo todo de objetividade. No caso do PN3, gente, quando eu chego na diretoria do PN3, eu sinto uma falta de desacelerar e às vezes falar de uma forma mais simples, de uma forma que as pessoas que não são tão técnicas dentro da área de geografia, de hidrologia, de saneamento, consigam também entender. E aí eu chego do Rio de Janeiro com essa sensação de que eu estou no caminho certo, porque o ministro do MDR, né, o Góes, ele senta comigo na mesa e fala assim: Elaine, sabedoria, conhecimento está na pessoa que ela consegue falar com
produtor rural que tem só a segunda série e ele entende o que a mensagem que você quer transmitir, como aquele pós-doc que já fez 3, 4 doutorados e ele também entende de uma maneira rápida a mensagem que você quer transmitir. Ou seja, sabedoria está na pessoa que consegue falar com todos os níveis de conhecimento, né? Desde o conhecimento lúdico, básico, como científico, que é o caso da Gisele. E aí eu falei para ele, Gisele, que é nesse sentido que a gente encaixa tanto. E esse caderno, ele vai ser, né, o produto, a parte do plano, porque o plano integrado, ele é o plano geral da bacia do Rio Paranaíba. Então, o que contempla? Lá na bacia do Rio São Marcos, por exemplo, Rio dos Bois, que já é o estado de Goiás, o Distrito Federal, lá no Mato Grosso do Sul, são realidades totalmente diferentes das realidades do território da bacia do PN3. E aí, dentro desses estudos, acompanhando o PIR Paranaíba, de uma forma geral, eu também consigo identificar que o nosso próprio território, o PN2 tem uma característica, o Rio Araguari tem as suas especificidades, aí a gente chega no PN3, tem muita coisa que é atípico, que é diferente do território de Araguari, e quando você vai para o PN1, a gente está na mesma região, né? O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Se numa mesma região a gente tem tantas coisas diferentes, imagina numa mesma bacia, né, Gisele? Uma bacia que tem 9 comitês afluentes, 9 unidades de gestão estratégicas de unidades de bacias. E esse caderno aqui, ele é específico para a nossa realidade, para o nosso território, para a nossa área geográfica, e ele tem que ficar, eu não vou falar perfeito, porque eu acho que na vida nada tem que ser 10. Mas se a gente conseguir nota 8, para que a gente consiga usar esse plano durante os próximos 2 anos, eu já fico feliz, viu, Gisele? Esse caderno é o plano diretor do PN3, para quem, às vezes, para quem tiver alguma dúvida. É a parte é o volume que vai ser entregue, né, do PN3. E aí a Muriel vai entender bem, porque a gente faz muito plano da bacia, por exemplo, plano de saneamento básico. O nosso foi feito integrado com o consórcio. Aí eram 11 municípios. No final do plano, cada município recebeu o seu volume. Então, quando eu recebo o nosso plano de saneamento básico Araporã, eu recebi só o que falava de Araporã. Eu não recebi nenhum diagnóstico, prognóstico, as ações a longo, médio e curto prazo do município de Tuiutaba. E aí, no nosso sentido do plano diretor da bacia do Rio Paranaíba, o caderno 6, o produto 6, ele vai trazer a realidade do nosso território. Por isso que este momento é tão importante, de contribuição, de leitura, de estudos, de eu não sei, vou perguntar quem sabe, para que eles contemplem a nossa realidade. E vocês me desculpem a autoexplicação mais simples, Gisele, mas é porque o objetivo é que todas as pessoas do grupo entendam realmente o que nós estamos falando e o momento que nós estamos do plano, tá, Gisele? De novo, e eu acho que a gente está muito bem. A parte mais difícil era o enquadramento. Eu não entendo nada de enquadramento, viu, gente? Então, pessoal do saneamento e Gisele, com a ajuda dos timis, foi um show. E aí, agora no produto 6, eu falei que eu só falo assim para a diretoria do CBH Paranaíba, que nós queremos usar o nosso plano diretor. Eu não tenho a intenção de chegar em 2027 e falar assim, esse plano diretor do PN3, ele não ficou legal, ele está muito vago, não tem diretrizes, não tem apontamentos, vamos investir dinheiro, contratar uma empresa,
e fazer um outro produto, né? Uma outra revisão, contratar mais serviços. A gente não tem essa intenção, a gente quer que esse plano da bacia do PN3 seja aí o documento base para para ser usado com todas as finalidades que o plano traz. E qual que é uma das maiores finalidades de ter um plano diretor? A aplicação do recurso da cobrança. Eu só consigo aplicar o dinheiro do recurso, e a Gisele falou, Elaine, a gente vai atrás de você, porque vocês acabaram de falar na ata, de fazer um alinhamento para as áreas prioritárias. E aí eu já falei, isso tem que estar dentro do nosso plano, porque o plano ele dá as diretrizes de onde e como aplicar o recurso da cobrança, dentre vários outros fatores, como enquadramento, por exemplo. Desculpe estender, aí eu queria ouvir todas as pessoas do grupo, aqueles que não puderem, Gisele, você me desculpa também a intervenção, mas acho que o momento é para isso. Quem não puder falar em áudio, deixa a contribuição no chat, mas a gente está em poucas pessoas, e aí eu pergunto se o Chimiz está na sala, está conseguindo acompanhar, para mim passar a palavra para o Chimiz, depois para o André, a Silva, a Poliana, o Christian, todo mundo vai falar aqui. Nós não vamos colocar uma reunião em que só a Gisele e a Elaine falam, porque a decisão não é nossa, a decisão é do território. Quem representa o território são vocês que estão nessa reunião. Chimiz, você me ouve? Não, porque ele é rápido. Se ele estivesse conosco aqui agora, ele já daria a contribuição e a Fabrícia vai nos acompanhando. Então, dito isso, Muriel, Christian, gostaria de te ouvir, porque você é DEMAI, e você tem uma visão também de saneamento, dos impactos que um plano diretor traz para a bacia. E aí eu sei que é muita coisa, igual a Gisele falou, a gente está numa reunião e está em várias outras situações. Se você estiver me ouvindo, Christian, queria ouvir de você o que você acha desse momento, o que você entende do plano diretor e das discussões feitas até agora. E aí eu passo para o Christian a palavra. Qualquer coisa pode manifestar também no chat, viu? Enquanto o Christian não consegue se manifestar, Gisele, vamos ouvir o André, então, engenheiro agrônomo, uma pessoa que foi seu aluno, que acompanha, nos acompanha nas discussões territoriais. André, se você não precisa abrir a câmera, mas se você puder dar a contribuição, o seu olhar para o que a gente está trabalhando, estudando, o exercício que a gente está fazendo em casa, a gente também gostaria de te ouvir, André Borges. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Bom dia. Sim. É uma satisfação estar aqui com todos vocês, no meio de pessoas assim tão capacitadas, tão, tão participativas, tão influentes, Um monte de mulher mandando na gente, De mulheres empoderadas. Não, então, eu acho essa discussão bastante importante, Bastante complexa também, Até para a gente que conhece um pouquinho, conheço pouco, mas eu sei que é um tema muito complexo, mas quando a gente fala de enquadramento, a gente já imagina aquela situação assim, é pensar nos nossos recursos hídricos, na nossa bacia, de uma maneira que ela seja qualificada da maneira mais equilibrada possível, Visando a realidade de cada local, De cada região, de cada situação, Então a gente vê tantas contribuições aí da professora Kátia, do Fabiano, Principalmente em Tuiutaba, que tem
tem o refúgio da vida silvestre, né? Então, assim, é aquela área que a gente fica mais preocupado com a situação da qualidade, né? E vários empreendimentos aí fazendo suas contribuições também em vista das razões de enquadramento daquele, se aquele empreendimento pode funcionar naquele local, é, também, né? Então tem todas essas situações, porque a partir do enquadramento também o empreendimento ele vai ter que se adaptar para aquela nova realidade, né? Mas a gente sempre tenta ter essa visão de que o meio ambiente em primeiro lugar, né? Então, eu acho muito importante, estou vendo essas discussões, estou acompanhando, né? E acho que o caminho é esse. Eu vi, eu não pude participar da reunião em Ituiutaba, né? Mas eu vi as discussões, as participações e todos os temas que vocês abordaram. Eu acho que o caminho é esse mesmo. É, estou aprendendo com vocês, né? Eu acho que como eu disse, eu acho que é uma situação, uma temática complexa, mas eu acho que o caminho é esse. E estou aqui para contribuir, né? Aqui em Araporã, trabalho mais pertinho com a Elaine, tenho um contato mais próximo também com a professora Kátia, que, como a Elaine disse, foi minha professora também. A gente quer contribuir da melhor maneira possível, né? E eu acho que é isso sim, eu acho que assim. É, com todos os atores envolvidos podendo se manifestar, né, dar sua opinião e comunicar, eu acho que a gente vai chegar num meio termo que pode ser uma situação palpável, né? Assim, que a gente também não pode imaginar assim, vamos tentar definir de uma maneira maravilhosa, mas que a gente nunca vai conseguir chegar, né, nesse momento, mas uma maneira que todos os atores envolvidos, todos os tipos de usos envolvidos possam estar convivendo em harmonia e talvez melhorando a situação mantendo e melhorando o que já existe e pautando para uma situação que possa é, levar ao desenvolvimento mais sustentável possível, né? Então eu acho que é isso mesmo. Então parabéns a todos os envolvidos. A gente às vezes se manifesta pouco, mas a gente está sempre acompanhando e o que a gente puder estar contribuindo, viu? Obrigado, Elane, pela oportunidade. Obrigado, Kátia, pela oportunidade. Um abraço para todo mundo. Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tá. Bem, a minha contribuição, ela vem muito no sentido do que o Vilela disse sobre a parte da educação. Eu vou trazer experiência, relatar a experiência do DEMAI, dentro do nosso programa de educação ambiental que existe dentro do DEMAI, e as contribuições, os reflexos que estão trazendo para dentro do nosso órgão. Então, a base disso, os investimentos, tudo isso que for contribuir na parte de educação ambiental, o reflexo para a bacia, para as nossas ações, elas são diretas. Hoje a gente tá tendo um reflexo do aumento, estou falando uma experiência aqui de Uberlândia, né, do aumento da parte da coleta seletiva, da conscientização com relação ao descarte incorreto de resíduos, a parte de tratamento de esgoto, as ligações cruzadas, isso a gente está trabalhando desde de crianças de 4, 5 anos, de uma forma lúdica, né, de uma forma didática, até mesmo adolescentes e universitários, e isso tem contribuído diretamente. Então, assim, só como reforço à fala do Vilela, essa parte de educação, esses investimentos direcionados a esse tópico em específico, ele é uma contribuição e tanto para o nosso objetivo final do nosso comitê. Seria mais nesse sentido a minha contribuição aqui na minha fala. Obrigada, Christian. Por nada, pessoal. Vocês me desculpem aí, porque aqui é muito dinâmico. Toda hora tem que sair, alguém me chama. Imagina, Christian, nós super entende, tá? Acho que a gente está no mesmo navio aí, no mesmo barco. E eu agradeço muito ouvir você, ouvir o André, né? Toma essa liberdade com a Gisele, da gente realmente ouvir o grupo, porque a visão de vocês, ela é um espelho da visão da comunidade, né? A visão das pessoas que estão aqui espelham no que as pessoas que estão no território pensam,
esperam, e principalmente a necessidade, o que eles precisam, que a gente tenha um olhar mais próximo da realidade. E aí, quando o Christian fala de educação ambiental, Gisele, entra muito também naquilo que a gente, que é representante de município, pensa, viu? Que o que transforma, o que move a cultura, porque é uma cultura, mudanças de hábitos e de cultura e educação ambiental. Então, assim, eu concordo muito com o Fabiano e com o Christian, né, em reforçar a educação ambiental no território, o plano de educação ambiental, e aproveite, Silvia, nessa fala do Christian, para lembrar que nós estamos no momento certo, com as pessoas certas, em que a gente cria no PN3 o nosso PEA. Nós estamos em plena elaboração do nosso plano de educação ambiental. E aí deixar esse dever de casa também, uma reflexão para a Rebeca entender que o território, se a gente conseguir contemplar dentro do nosso plano de educação ambiental a realidade, necessidades, especificidades, né, tanto científica quanto lúdica, mencionadas também pelo Christian, a gente vai estar abordando de uma forma mais ampla o território, a bacia do CBH-PN3. E aí, na fala do André, ele fala, né, nós, o tempo todo, mulheres nos mandando. Que bom, André, fico muito feliz, porque a gente está do lado da Gisele, da Silva, da Rebeca, da Poliana, realmente, assim, é muito legal. Christian, pode falar. Complementando também a minha fala anterior e o que você acabou de falar, Elaine, todas as nossas ações, assim, a gente tem implementado muitos projetos em parceria com o Comitê de Bacias, o PN2, aqui em Uberlândia. E todas as ações da coleta de orgânicos, coleta de vidros, ações do programa Buritica em recuperação de nascentes, áreas de preservação permanente, elas são decorrentes desse trabalho em conjunto da parte de educação ambiental. Então, nada adianta a gente investir na bacia, colocar recursos advindos da cobrança, se não tiver esse trabalho em conjunto com a parte de educação, porque é o que movimenta de fato. Então, assim, tem que ser algo estruturado, algo caminhado em conjunto, sempre de mãos dadas nessa parte da educação ambiental, com as ações implementadas, porque isso, se a gente transmitir, nosso comitê transmitir isso para os municípios parceiros, né, os municípios que integram a nosso comitê, a gente vai demonstrar que não adianta nada investimento sem uma conscientização, sem um trabalho em conjunto. Seria mais nesse sentido mesmo, só complementando, tá? Perfeito. Você não sabe como eu fico satisfeita quando a gente ouve vocês. Quando você fala, quando o André fala, quando o Fabiano fala, e agora eu vou deixar a Silvia falar. E continue falando, tá, gente? Né, Gisele? Porque vocês nos ensinam muito. E se a gente não ouvir vocês, a gente tem a sensação de que as decisões são nossas, e as decisões não são nossas, é do grupo, e depois a responsabilidade ela é transferida. E quando a gente chegar na plenária, Christian, eu sempre vou deixar isso muito claro para a plenária, que foram decisões tomadas por pessoas que representam o território, e hoje você está no DEMAI Uberlândia, está no PN2, então é uma pessoa que tem uma visão também de um trabalho que é feito em uma bacia, podendo contribuir para outra bacia, que é o PN3, trazendo, né, comparando as experiências de um e outro, e o sentido nosso é sempre evoluir para atingir a melhor qualidade possível, tanto do nosso produto quanto da nossa área de abrangência. Silvia, com você. Obrigada, Elaine. É muito oportuna a sua fala agora, né, em relação aos comentários do Christian, né, e do André e do Fabiano também. E eu gostaria de reforçar, assim, principalmente para eles,
que as discussões, né, que estão ocorrendo em relação ao PEA do PN3, né, e que a participação deles, contando as experiências que o Christian tem do DEMAI lá do PN2, né, o conhecimento também que o Fabiano tem, que seria muito relevante a importância deles na contribuição da construção do PEA e do PN3, né, porque é como a Elaine falou, isso é para a bacia, né? E quanto mais pessoas contribuírem, né, e discutirem a respeito, né, e apontarem as necessidades mais prioritárias que a bacia tem, seria muito importante para estar construindo esse documento, né? Então, quando nós fazemos o convite, né, para que a comunidade participe, né, das discussões, a gente gostaria, assim, que vocês participassem, né, e contribuíssem, assim, né, com as propostas que vocês têm, do conhecimento que vocês têm para a bacia do PN3. Com relação a isso, Elaine, a gente sentiu na pele na reunião na reunião posterior à audiência pública. Isso ficou muito claro para mim, para o Fabiano, para a Muriel, o peso que estava nas nossas costas quando a gente estava na reunião e a gente entendeu que a gente que tinha que ser responsável por aquelas decisões. Então, a gente mudou bastante de lá para cá, né? No sentido disso, de participar mais e estimular. Então, assim, toda vez que você fala, Elaine, é extremamente didático, né? Do ponto de vista didático-pedagógico, é isso. Então, quando você fala da nossa participação e da minha, é complementar. Eu sei que todo mundo aqui assistiu o jogo ontem e, pela primeira vez, eu fiquei muito feliz com o jogo da seleção, porque a gente viu um jogo que há muito tempo não se via, que é um jogo realmente de equipe. Então, Christian, André, Muriel, a gente viu que é extremamente importante essa participação, que aí sim consolida. A Elaine, ela só vai ter esse destaque como presidente porque ela tem uma equipe que ela consegue unir, que ela consegue dar vez e voz. Eu já falei para ela que é muito diferente a gente estar em outras reuniões, que a gente não tem esse acolhimento que ela nos dá, porque a sensação que eu tenho quando eu estou numa reunião com a Elaine, que nós somos vistos, todos nós. Obrigada, Gi. Muito obrigada mesmo pelo reconhecimento. E, assim, a gente só faz aquilo que está a regra de ouro, sabe? O que a gente sente na pele, o que você vivencia, eu quero para mim, a gente quer para todos. E realmente a responsabilidade é gigante, né? Principalmente para quem está dentro do território de Tuiutaba, porque a gente vai tornar isso muito público. Como que vocês, por exemplo, quando me perguntam, né? O comitê tem o poder? Olha, gente, olha que pergunta forte. Vi um policial, né, da área de meio ambiente e perguntar assim, ó, a usina CNM, não sei o nome da usina? Qual que é o nome da usina? Quem pode me confirmar? CMAA. Então, CMAA, né? Eles perguntam para nós assim, o PN3, a bacia do CBH PN3, tem o poder de fazer enquadramento dos nossos rios? Então, eles não perguntam, a Elaine e a Gisele têm esse poder, é a bacia do comitê. E a bacia, ela é composta por diversos representantes. Ela é composta por representantes. E aí entra a fala da Silvia. Eu sei que hoje é muito complexo a gente ser voluntário dentro do sistema do SINGRE, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O nosso trabalho, o nosso tempo aqui, ele é voluntário e é feito com muita discussão. É muito tempo envolvido, é muitas reuniões. Para vocês terem uma ideia, às vezes a gente chega no final do ano com mais de 100 reuniões realizadas no ano. Então, é muita coisa e extremamente necessária, tá, gente? A gente não está aqui tentando enxugar gelo, tentando brincar de fazer gestão, brincar de casinha.
São vidas e futuro nas nossas mãos. E isso me traz assim a sensação de um peso muito grande e a vontade de falar assim, nossa, que chega setembro de 2027 para que venha o próximo, para vocês terem uma noção, porque dizem que a pimenta só arde quando é no seu olho. E aí eu pego essa responsabilidade de conduzir esse processo, Gisele, e de conduzir um comitê com 64 representações, transferindo e abrindo para que todo mundo pertence à discussão. Se eu pudesse, eu ia ligar individualmente para os 64 membros do Comitê PN13 e falar qual que é a sua opinião. A sua opinião conta muito. A sua participação conta muito, e aí eu falo isso para reforçar o que a Silvia está dizendo, porque a gente sente na pele, né, o peso de, às vezes, ter que tomar decisões tão sérias, o comitê de bacia ter que fazer enquadramento, ter que definir os produtos de ações da bacia do nosso território, da bacia que abrange a nossa unidade de gestão hídrica estratégica, e se a gente não tiver contribuição das pessoas que representa a nossa comunidade, o nosso território, fica mais difícil ainda. Obrigada, e Gisele, eu passo para você conduzir. Está mudo seu microfone, Kátia. Tá. Eu vou ler agora as contribuições que ocorreram no chat, né? O Fabiano falou que o plano é muito bom, tem previsto ações e investimentos em planejamento, educação, intervenção onde é necessário, educação e planejamento é essencial. O André, ele disse que eu acho a discussão muito importante para o enquadramento do nosso corpos d'água, de uma maneira muito equilibrada, com tantos estudos e discussões importantes para o nosso território. E parabéns para todas as mulheres empoderadas do nosso grupo, tão competentes e atuantes. Nós aqui agradecemos, André, a sua contribuição. E o Christian também falou, Elaine, eu acho que todos participaram. Agora, se a gente, Poliana, se você quiser dar suas impressões, Silvia. Oi, Kátia, eu vou dar aqui uma contribuição, né? Hoje, na reunião da parte da tarde, às 14 horas, né, será apresentado pelo consórcio o produto 6, que é o plano de ações, o produto 7, né, que é um plano de implementação desses planos de ação, né, onde vocês poderão dar as suas contribuições, né, sobre as ações, né, se concordam com os valores, né, cronograma, tem um cronograma de implementação lá previsto, as ações prioritárias, que vocês acham mais importantes, os municípios prioritários também, né, isso tudo pode ser discutido hoje na parte da tarde, né, e também essa é a primeira versão, né, depois teremos as próximas versões, né, à medida que foram sendo discutidas e implementadas as observações e contribuições, né. Agora, sobre a questão do enquadramento, né, a gente já havia, né, construído um parecer, né, que precisa ser apresentado em plenária, né. Aí, ao longo do tempo, né, das discussões, das reuniões do GT, a gente foi construindo esse documento com as contribuições, com as alterações que foram feitas. Agora, a gente entra aqui na reta final, né, desse plano de enquadramento, e a gente está aqui elaborando esse documento, né? Só falta que a gente acrescentar as discussões, né, que foram ocorridas nessa última audiência pública, né? E lá sobre a REDS também. E aí eu vou enviar aqui no grupo, né? Vou colocar as minhas contribuições e vou colocar aqui no grupo para a gente receber as contribuições dos membros também, para que já possa ser discutida lá na plenária, né, do mês de setembro, né? A gente vai apresentar esse parecer sobre o enquadramento. Aí, se vocês concordarem, eu vou colocar aqui no grupo e vocês vão discutindo e colocando as contribuições que cada um acha coberto no documento. Juliana, eu tenho uma ideia, se o grupo aceitar, Christian, André, porque se vocês perceberem, o plano de ação ele é dividido nos programas estruturantes.
Então, o Paranaíba Federal, ele criou os programas estruturantes, e a partir dessas estruturas é que os planos de ação e planos de investimento são feitos em alinhados. E se vocês quiserem, hoje à tarde vai ser falado isso muito claramente. A gente poderia dividir o grupo, porque cada um dos temas estruturantes, eles são específicos, né? O raiz para conservação, o horizonte para gestão. Se vocês aceitarem, cada um estudaria isso daí para ver e entender como é que esses custos estão alinhados com as características naturais do PN3 e como essas ações e o investimento pode ser feito. Inclusive você, Elaine, porque o Horizontes ele é bem ligado à gestão, né, a parte de investimento municipal, enfim, governança. E quero ouvir vocês. Que também, se não for interesse, né, se a gente deixar a coisa acontecer agora à tarde, que eu acho que vai ser muito interessante, né, Poliana? Porque o consórcio ele vai fazer toda uma explicação, né, de como foi feito. Mas, enfim. Queria trazer só uma contribuição gosto de todas as ideias, né? Acho que é interessante absorver todas, a da Poliana, a sua e qualquer outra pessoa que se sentir à vontade para Mas elas, contribuir. só corrigindo, Elaine, a minha ideia não é contrária da Poliana, é Não, concomitante. sim, com certeza. Gosto e acho que concordo com vocês, né? A Poliana, ela está estudando esses produtos, o que ela colocar no grupo e tentar fazer apontamentos, aí eu vou, qualquer coisa vocês podem me corrigir, tá, gente? Poliana, como agência, né, como entidade equiparada, a gente realmente espera que é salutar você trazer o seu olhar técnico, os apontamentos que você observou dentro desse produto. Eu acho que, inclusive, apontar até olha, destacar o que a gente precisa ter mais atenção para não deixar passar em branco. Questão dos valores, da aplicação dos valores é fundamental. Por quê, Gisele? Porque, de novo, é o documento que vai ser o norteador da gestão, né, que a gente faz dos recursos hídricos dentro da bacia. E aí, para o pessoal ficar à vontade, dentro do nosso PIR Paranaíba, foi definido que os programas, né, eles sejam o guarda-chuva das ações, né, Gisele? Lá no Paranaíba, eu na diretoria do Paranaíba, quando foi discutido tudo isso, a gente dá nome para os programas de ações Horizonte, Origem, Raízes, e aí eu quero deixar bem fonte, cada um tem um significado, né? Cada um tem um objetivo, e aí eu sempre falo com a Gisele, que e cada afluente, cada comitê, cada caderno que vai receber a sua parte, cada produto individual tem total autonomia, tem total liberdade de, ao longo do tempo, receber o seu produto. A Gisele tem muitas contribuições para fazer dentro das ações dos programas estruturantes, e a gente vai ter essa liberdade de trabalhar, né, de forma também técnica, científica, contemplando também conhecimentos, os demais conhecimentos que eu acho que é fundamentais para o processo, dentro do nosso recorte do plano. E aí, se eu estiver errada, a Poliana pode me corrigir, viu, Poliana? Ou seja, não é porque o Paranaíba define um programa estruturante, e isso é importante, Gi, se for maçante, vocês podem falar, porque eu estou nas duas diretorias e eu falei isso com a Gisele de forma particular e gostaria de tornar público. Não é porque a diretoria do Comitê Federal, ela define programas estruturantes lá dentro da bacia do Comitê Federal, que isso fique engessado para os comitês afluentes. Cada
unidade de gestão hídrica da sua bacia vai ter a liberdade de trabalhar, de desenhar, de fazer o legado do seu produto de uma forma técnica, lúdica e real, né? Para o seu território, que abrange as especificidades territorial. Então, falei com o Fábio, Gisele, e se eu não estiver me fazendo entender, fiquem à vontade para questionar, mas eu acho que é isso, né? A gente vai ter esse prazo, vai ter esse poder, que eu acho que é fundamental, de pegar um produto que está sendo pago hoje pelo Comitê Federal, com as ações implementadas aí, estruturadas através de programa, mas trabalhar esses programas da melhor forma que nos contempla e que é a nossa cara depois, né, de receber esse produto. Estou certa, Gisele? Como coordenadora? Certíssimo. De acordo. Poliana também? Então, Perfeito. é isso, que bom, então, né? A gente fica ansioso. Eu acho que é interessante o que você fala, Gisele, no final, a gente ouvir a apresentação na parte da tarde da empresa, né, do consórcio, ver o que eles apresentam, e eu me sinto muito mais confortável se a gente tiver as contribuições, esses apontamentos, um olhar da Poliana e o seu olhar também, Gisele, e de qualquer outra pessoa que achar que se sente mais à vontade de contribuir com mais conhecimento do que eu, do que o André, do que a Muriel, né, em si, falar, ó, vamos prestar atenção neste ponto, vamos ficar atento para este apontamento, porque isso pode passar em branco, porque isso é mais técnico, Poliana, porque isso é mais, como o André falou, o processo todo é muito complexo e a gente não tem obrigação nenhuma de saber tudo, mas temos o compromisso e a responsabilidade de entender o processo e de divulgar ele, né, para as pessoas que acreditam na nossa representação. É isso. Gisele. Diante disso, eu acho que a gente já. Se alguém tem mais alguma contribuição, nós temos a parte da tarde, né, que a gente vai esclarecer, vai tirar dúvida, vai contar com as contribuições da Poliana. Eu acho que foi isso mesmo que a Poliana falou. É um processo que está iniciando, né, Poliana? Exato, teremos muito tempo para poder ficar a par de todos esses produtos, né, poder ler atentamente e dar as contribuições conforme a gente for verificando essas prioridades. Entendi. Então é isso. Eu acho que o Fabiano vai querer sair na foto agora, que ele vai entrar no celular. É isso, Fabiano? Ixi, André. Tá lá, arrumando o cabelinho. Poliana, você não vai foto, não, Poliana? Poliana, você viu que no PN3 não tem ninguém tímido mais, viu? Olha a carinha do Poliana, gente, se ele é tímido. Olha a beleza do Christian. Cadê o Fabiano? Tá Né? aí? A elegância do André. Ah, tá todo mundo aí. E, Fabrício, se você puder tirar o produto e deixar só a gente, eu acho que a foto fica mais bonita, ou não? Tira, Elaine. Com certeza. Tira o produto, Sim, né? Que agora sim, eu vou tirar. Ah, obrigada. Então é isso. E é importante, né, gente, né, Elânia? Essa foto, é importante aparecer na foto, é importante a publicação disso, né? Como a Elaine mesmo diz, não é mais a Elaine, né? É o PN3. Pode tirar agora? Uai, Todos pode, sorrindo, né, hein? gente? Só um momento, que eu vou conferir se ficou ok. Gente, eu Pessoal, adorei esse.
Elaine, o que você Ficou achou desse ok. fundo? Esse fundo delas de CBH? A gente podia Nossa, eu ter também, amei. podia socializar lá no grupo, ou não? Eu amei. Socializa no... Olha lá, o Fabiano, os demais. Não, olha, eu vou te falar, viu? A gente precisa realmente, né, de ter esse padrão. O Christian, Fabiano, nós nos vemos à tarde, né? Você está achando que é moleza, né? Tá achando. Elaine, e se pusesse também a marca da empresa, assim, ó, CBH, ABA, UFO, SAI, DEMAI, Não ia Prefeitura casar, Municipal? não pode opção de marca. Acho que Não, só um. Um de cada representante. O representante vai lá e pega só o seu. Pode ser, não? Porque assim, é um trabalho voluntário que a gente reforça também a nossa instituição, de onde a gente vem. Aí, Silvia, anota este encaminhamento, acho perfeito. E não precisa pôr todo mundo, aí põe um UFO, aí quem for UFO, quem for SAI, quem for DEMAI, quem for Vou passar FIENG. para a Naro depois ver a Obrigada, possibilidade. obrigada. Então tá bom, gente, a gente se vê à tarde, logo mais às 2. Muito Bom, obrigada, bom pessoal, pela almoço para todo participação mundo. de todos. Tá. Obrigada, Gisele e Fabrícia. Elaine, por favor. Obrigada, Fabrícia. Forte abraço. Obrigada a todos. Outro. Ô, Gisele, não sai, tá? Silvia precisa de novo. É, Fabiana, tô agorinha. Aí o Fabiano, na hora que ele ia falar,